Daniel Alves foi absolvido. Daniel Alves recorreu, né, à sentença dele lá de trás, que ele até já cumpriu um pedaço dela, e a sentença dele foi anulada e ele está, nesse momento, absolvido pela justiça? O Tribunal Superior de Justiça da Catalunha revogou por unanimidade a condenação do jogador por agressão sexual, alegando a falta de provas suficientes. Daniel Alves, que havia sido condenado 4 anos e meio de prisão, passou 14 meses em detenção provisória, agora está livre e pode deixar a Espanha. No entanto, o promotor ainda não pode recorrer da decisão. Agora confira comigo os detalhes desse caso. E aí, Beckler, vem a notícia surpreendente que Daniel Alves recorreu, né, à sentença dele lá de trás, que ele até já cumpriu um pedaço dela, e a sentença dele foi anulada e ele está, nesse momento, absolvido pela justiça? É isso, Beckler? Bom dia, amigo. Tudo bem, André? Bom dia para você, Túlio, bom dia para todo mundo. É isso, Daniel Alves é considerado inocente pela justiça espanhola. O recurso foi... Todo mundo tinha apresentado recurso depois da condenação no ano passado, tanto a promotoria, que queria uma pena maior, a acusante, né, a mulher que acusava, a parte acusadora, que também queria uma pena maior, como a defesa do Daniel Alves, que queria a absolvição do ex-jogador de futebol brasileiro. E hoje saiu a decisão aqui do Supremo Tribunal da Catalunha e o Daniel Alves foi absolvido. Consideram, André, que existe uma inconsistência entre as imagens das câmeras de segurança e do relato da mulher que acusava e que acusa o Daniel Alves de agressão sexual. Que ela, no seu depoimento, dizia que ela estava incômoda com a postura do Daniel Alves na pista de dança e que ele levou ela para o banheiro e que ali houve uma relação sexual sem consentimento. No entanto, essas imagens mostrariam de que ela não estava incômoda com ele e que existia ali um combinado entre eles de que primeiro um ia para o banheiro, depois o outro iria. Isso já tinha sido levado em conta no primeiro julgamento. Só que não tinha, apesar de ter sido inconsistente o que ela tinha falado sobre estar incômoda e não, isso não tinha sido levado em consideração. E dessa vez foi. Foram 4 pessoas que participaram dessa turma, 3 mulheres e um homem, inclusive, e de forma unânime foi decidido que o Daniel Alves, de que isso tem que ser levado em consideração e que a presunção de inocência tem que ser levada em conta e que a palavra de um contra a palavra de outro, com essa inconsistência do que ela fala, do que as câmeras mostram, não pode passar por cima da presunção de inocência. Nos autos ainda está escrito de que isso não quer dizer que a alegação da defesa do Daniel Alves é a versão correta. Quer dizer que não existe prova suficiente, que é a versão de um contra a versão do outro. Ainda existe um outro elemento que encontraram restos de DNA do Daniel Alves na boca da mulher e que isto sugeriria a prática de sexo oral, coisa que ela tinha negado e que depois os exames mostraram que tinha esse DNA, restos de DNA na boca dela, então seria mais uma inconsistência. Tudo isso já tinha sido apresentado antes. Tudo isso, pelo julgamento que foi feito em 2024, não foi levado em consideração, ainda assim acharam a versão da mulher mais consistente do que a do Daniel Alves, por isso ele foi condenado. E dessa vez, essa turma de apelação do Superior Tribunal aqui da Catalunha entende que não, que são fatos muito relevantes, que são acontecimentos muito relevantes para que se passe por cima da presunção de inocência. Não é prova o suficiente para se condenar alguém por um crime, e por isso Daniel Alves é considerado inocente dessa acusação que ele sofre aqui desde janeiro de 2023. Ele ainda não se pronunciou não, né, Beckler? Pelo menos até a hora de entrar aqui no ar, a gente não ouviu falar de nenhum tipo de pronunciamento dele, né, por enquanto? Dele não, só da advogada dele, Inês Guardiola, que disse que finalmente justiça foi feita. Vale muito a gente explicar. Cara, isso aí é o seguinte, velho. Eu sei que a sede de se falar agora palavras fortes, tanto de um lado como do outro, ela é intensa. Tem a turma que tá vendo? Condenaram ele e agora ele é inocente. Essa galera tá louca pra falar. E tem uma galera que tá louca também pra falar, tá vendo? Com dinheiro basta ter dinheiro que você consegue se livrar. Então, assim, é preciso ter calma. É um caso de justiça. E explicando de uma maneira bem reduzida, no primeiro julgamento dele, foram apresentadas as versões, ele mudou de versões várias vezes, e ali o testemunho da vítima foi considerado
o suficiente, junto com algumas imagens, junto com as provas do processo, foi considerado o suficiente para condená-lo a 4 anos e meio pelo crime cometido. Uhum. Ele, como em todo lugar onde existe democracia, justiça livre e tal, ele tem o direito de apelar, como a acusação também tinha direito de apelar, os dois apelaram, porque a acusação falou 4 anos e meio é pouco, e o Daniel falou, não, pera um pouquinho, eu sou inocente. E este novo julgamento do recurso falou, olha, tem os testemunhos aqui, ok, tem algumas imagens, o que foi falado com as imagens que eu tenho, com as provas que estão aqui, não nos permitem dizer que a presunção da inocência está abalada. Então, assim, a gente continua achando que a gente tem que considerar o cara inocente até que se prove o contrário. A gente acha que não provou o suficiente. É mais ou menos isso, né, Beckler? É justamente isso. É justamente isso. Eu peguei aqui, anotado que diz o auto que é esto nos supone afirmar que la hipótesis verdadera sea la que mantiene la defensa del acusado. Ou seja, é o que eu tinha dito antes. Não quer dizer que a hipótese levantada pela defesa do Daniel Alves, até porque foram muitas versões, seja verdadeira. O que também não quer dizer que seja falso, tá? É simplesmente que a justiça não conseguiu chegar a uma conclusão, exatamente o que a gente está dizendo, sobre relato de um lado, relato do outro, inconsistência do relato da mulher que acusa. Inclusive, quando aqui na Espanha existe a palavra da acusação contra o acusado, é preciso de que as provas periféricas, por assim dizer, as evidências periféricas corroborem com o relato. E as provas periféricas aqui seria esse vídeo, e que não corrobora, quando ela fala que estava incômoda na pista de dança, e os vídeos mostram de que não era bem assim, isso mostraria que existia um consentimento até certa parte. O consentimento pode ter sido até que os dois chegaram no banheiro e a partir dali ela não quis mais. Só que parece insuficiente para os magistrados para fazer uma condenação. A presunção de inocência é algo muito sério na justiça, então até que se prove o contrário, e não foi provado o contrário. Sobre os discursos, né, assim, de internet e tal, que o pessoal gosta, a gente tem sempre que pensar. Eu lembro que quando saiu o caso, eu fiz um vídeo aqui para a TNT falando a suposta vítima, Daniel Alves, que está sendo investigado, e eu lembro que choveu em cima de mim porque eu estava chamando de suposta vítima. É o termo que se deve chamar no momento que alguém ainda não está condenado ou não. Não existe vítima até que existe uma condenação. E depois que é condenado, você chama o condenado de condenado. Condenado, quem é condenado por um crime é um criminoso. Depois que isso é anulado, você para de chamar assim. Mas a gente, como jornalista, André, você sabe muito bem, a gente precisa chamar as coisas pelos nomes que elas são. Então a gente não podia chamar essa mulher de vítima antes dela ser vítima. E a gente não podia chamar o Daniel Alves de criminoso antes dele ser considerado pela justiça, e não pela sociedade, não por nós, não pela internet, não pelo Twitter, de um criminoso. Então é preciso sempre tomar muito cuidado e ter muita responsabilidade. Nós precisamos ter, e as pessoas também precisam, porque sobem e derrubam reputações por julgamentos de internet, e todo mundo tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Pois é, e muita gente tem dificuldade de entender quando o jornalismo chama as coisas pelo que elas são naquele momento, com um fundamento jurídico, né? Porque assim inclusive nós jornalistas, não confundir com gente que tá aí falando, abrindo o microfone e falando o que quer, sendo considerado jornalista, porque não tem nenhum compromisso com a profissão, nem com um mínimo de ética e de regras básicas do jornalismo. E aí, o que você achou desse caso? Se gostou do vídeo, comenta e se inscreva para não perder os próximos.